Bem-vindos ao podcast com amor e afeto, a escola online que te leva em uma viagem transformadora pelo universo do bem-estar, espiritualidade e autoconhecimento. Aqui, desvendamos os mistérios da Kabbalah, mergulhamos nas profundezas do Tantra e abraçamos a sabedoria do Yoga. Tudo isso enquanto descobrimos o poder da alimentação consciente para nutrir o corpo, mente e alma. Este é o espaço para quem busca inspiração, conexão e ferramentas práticas para uma vida mais plena e autêntica. Com histórias reais, dicas valiosas e um toque de magia, vamos juntos explorar novos horizontes do amor e do afeto. Eu sou a Paola Yaeli, sua anfitriã nessa jornada de descobertas. Então aumente o som, sintonize sua energia e se prepare para ser inspirado. Depois de um tempo em silêncio, o podcast Amor e Afeto volta a pulsar, porque quando o coração pede pausa, é para que a alma encontre palavras mais verdadeiras. E se você sentiu saudade, é porque essa frequência também é sua. Eu sou Paola Yaeli, mentora de bem-estar e espiritualidade, que fala de Kabbalah, Tantra, Health Coaching, desenho humano, amante do caminho espiritual numa forma mais viva e encarnada. Esse espaço é para a gente se lembrar de sentir, de respirar e de escolher com presença. É para quem busca uma vida com sentido, raízes e asas. Sejam bem-vindos de volta ao Amor e Afeto, porque toda cura começa no afeto e o amor sempre encontra o caminho. Episódio de hoje: o mundo não vai melhorar sozinho. Essa verdade precisa estar na nossa consciência. A transformação verdadeira só acontece de dentro para fora, gente. A mudança externa que tanto desejamos só será possível quando cada um de nós assumir a responsabilidade e fizer essa revolução interna. Por isso que neste podcast, esse meu espaço de fala, eu vou trazer reflexões profundas sobre o momento que a gente está passando, explicando brevemente os aspectos astrológicos aprendidos através da astrologia cabalística que vibra no nosso cosmos, trazendo também um caminho prático. A minha metodologia é uma união poderosa. Kabbalah, desenho humano, Tantra, Health Coaching, Yoga, todas essas ferramentas que eu uso para que você cuide da sua alma, do seu corpo e da sua mente, navegando com mais equilíbrio, clareza e força nesse período de transformação. E essa é a essência da minha mentoria Alma Nutrida. Vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre o que está acontecendo. Plutão, ele está super em evidência. E o Plutão é um planeta que ele é um símbolo bem profundo na astrologia cabalística. Ele representa a nossa alma, ele representa aquilo que está além do alcance dos nossos sentidos. É o invisível, é o oculto, o guardião da luz interior. Então, pelos estudos astronômicos, Plutão é o menor planeta do zodíaco, o mais distante da Terra, mas espiritualmente ele está muito perto da luz, perto da alma. Então, tudo que envolve Plutão fala sobre consciência profunda, sobre a nossa capacidade de enxergar além do óbvio, de transformar o invisível em visível. E a gente está passando nesse momento sobre influência, uma influência poderosa da oposição de Plutão com a Lua Nova em Leão, que a gente entrou essa semana. Então, é um aspecto que não tem como ser ignorado. É um convite urgente para uma mudança radical na nossa vida. Então, nada vai poder, não tem como continuar tudo igual, gente. Se a gente insistir em agir como no passado, a gente fica preso em ciclo que já não tem mais lugar na nossa história. A gente está numa nova era. E quando eu falo isso, significa o quê? Que o velho já não sustenta a nossa evolução. Então, vamos, por exemplo, vou trazer um exemplo que eu vi de uma professora de Kabbalah. Quando você assume um novo cargo, uma nova missão, você não pode continuar agindo da mesma forma antiga, certo? A vida pede que você cresça, que se adapte, que se transforme. E esse é o chamado forte desse mês, com essa lua nova oposta a Plutão. Então, a transformação ela não é opcional, ela é inevitável.
E com várias transições planetárias, várias coisas que acontecem na matéria é para a gente aprender como lição e entender o chamado. Então, por exemplo, lembra aquele episódio polêmico do CEO no show do Coldplay? Que ele achou que no meio de 50 mil pessoas ninguém ia reparar nele? Mas assim, a câmera estava focada, não havia para onde esconder. E essa energia atual é isso, é essa, exatamente essa. Não dá mais para esconder os sentimentos, as intenções, o que está por detrás das nossas ações. Tudo está sendo exposto, tudo está à vista. Então a gente está numa era do convite da verdade. E principalmente agora, com esse mês de Leão, é pedido nesse mês para a gente fortalecer, né, essa autenticidade, para a gente ser verdadeiro com a gente antes de tudo. E tem algo ainda mais profundo que eu queria trazer para vocês, que por mais que seja sobre a energia dessa semana, vale para os próximos anos. Não é algo só para esse momento, é algo que todo ano vem esse chamado e eu acredito que até, enfim, 2027 a gente vai sentir isso ainda mais forte. A energia dessa semana conversa com o tema dos votos. Sabia que a Cabala explica que antes da nossa alma encarnar nesse mundo, a gente faz um voto com o Criador? E se a gente assume um contrato, um compromisso com essa energia divina, criadora, co-criadora, energia, Deus, como você chamar, o universo, se a gente assume a responsabilidade pelo caminho que a gente vai trilhar aqui, pelas situações que a gente vai enfrentar, pelos desafios que a vida nos vai apresentar. Então, eu caio nisso também, tá? Eu também caio nessas vezes de reclamar, mas não dá pra gente reclamar de pai, do namorado, do parceiro, da pessoa que você está nesse momento, dos filhos, do país em que você vive. Tudo isso está dentro desse contrato sagrado com a vida. Então, esse mês, principalmente, essa energia vem para reforçar o quê? Que é hora de assumir a responsabilidade pelos nossos votos. Seja o que for que tenhamos escolhido, bom ou ruim, a gente cria para o nosso aprendizado e crescimento. E tudo isso está sincronizado perfeitamente com os movimentos planetários e com essa energia cabalística dessa semana. Então essa que é a beleza da criação, é uma orquestra perfeita, onde não tem nada fora do lugar. A consciência ela é a chave para a gente navegar nessa sinfonia cósmica. Falando um pouco da energia de Leão, Leão é o signo de coração aberto, generoso. Ele lembra a nossa alma, né? Lembra da nossa alma que pulsa dentro de nós. E essa alma, ela é uma centelha divina, ela é parte do Criador. E é por isso que a gente pode recriar o nosso destino, redirecionar a nossa trajetória. Não é sobre ego, sobre orgulho, sobre poder material. Não é porque alguém tem dinheiro, por exemplo, que é feliz. E não porque não tem que é infeliz. Hoje as regras mudaram. Os destinos eles estão sendo traçados num piscar de olhos. A gente vê isso, uma pessoa do dia para a noite, tudo muda. É um telefonema, é um e-mail. Sou prova viva disso. Lembra que eu falei para vocês que eu ganhei essa bolsa de estudos para fazer uma formação de yoga num dos melhores estúdios de yoga de Miami, que ganhou 3 anos seguidos no New York Times como o melhor estúdio referência. E assim, eu tô no Brasil, sabe? As coisas vieram num piscar de olhos. Lógico que houve esforço, tiveram vários desafios, mas as oportunidades, elas do nada, elas mudam. É num piscar de olhos. Então, a velocidade das transformações, elas estão exigindo que a gente esteja preparado e atento. Lembra que Plutão ele entrou em Aquário neste ano e vai ficar ali por 20 anos, revolucionando a humanidade e a forma como nos conectamos com o coletivo e com a tecnologia. Então, essa lua nova que a gente entrou é um marco para refletir sobre quem somos e sobre os votos que fizemos com o Criador, para ressignificar, para assumir de vez a responsabilidade e caminhar com a consciência de que a gente está aqui para construir algo novo, não para repetir velhos padrões. Respira.
Tem bastante coisa para compartilhar com vocês. Então, sentiu que é muita informação? Respira. Solta o ar. Essa lua nova, oposta a Plutão, traz também um trígono poderoso com a conjunção Saturno-Netuno em Áries, que é um aspecto que não acontecia há mais de 300 anos. 300 anos. Então, a gente está falando de um verdadeiro botão de reiniciar para o mundo e para cada um de nós. Saturno é o planeta do karma, da estrutura, da responsabilidade. Então, enquanto Netuno traz a espiritualidade, o sonho, a dissolução dos limites, junto em Áries, signo do pioneirismo e da ação, eles criam uma oportunidade ímpar de começar do zero, de romper com tudo que já não serve e lançar mão de uma nova visão para a vida. E essa energia, ela pede uma mudança radical de consciência. Se você não está satisfeito com seus amigos, muda o ciclo de amigos. Não adianta ficar esperando que as pessoas vão mudar. As pessoas não vão mudar. É você que se retira. Se você não está satisfeito com o relacionamento, mude internamente o seu padrão, sabe? Muda dentro primeiro. Às vezes é mudar de pessoa, de relacionamento, às vezes é mudar de amigo, mas às vezes é mudar o padrão interno. O que eu tenho que mudar dentro de mim para que eu não repita mais esse tipo de padrão? Então, se o trabalho não faz sentido, muda. Chega de reclamação. Isso é uma das coisas que os meus professores mais falaram na energia dessa semana. Tipo, chega de reclamar. É hora de agir com consciência, de fazer o movimento que o seu espírito está clamando. E isso não é algo leve ou passageiro, é uma revolução profunda que realmente exige coragem e autenticidade. E nesse cenário, Urano entrou em Gêmeos para ficar pelo menos 7 anos, trazendo uma revolução sem precedente na forma como a gente se comunica e pensa. Então, Gêmeos a gente sabe que rege a mente, as palavras, a troca de informação. Urano, planeta da inovação e do pensamento livre, está redesenhando tudo isso. Então a gente tem que se preparar o quê? Para uma nova era de comunicação, onde que talvez até a telepatia, a inteligência artificial e as conexões instantâneas vão transformar nossa experiência de vida. Mas tudo vai começar com uma base sólida, de estar conectado com a própria alma, gente, de ser verdadeiro consigo mesmo, de assumir a responsabilidade pelos seus votos espirituais. E é isso que vai destravar a sua vida. Então, como que a gente consegue ouvir esses votos espirituais? É silenciando, é praticando yoga, atividade física, estudar estudos milenares como Cabala ou qualquer outro estudo ancestral que você se conecte. Entender suas ferramentas de autoconhecimento. Eu gosto muito do desenho humano, né, que revela o seu mapa energético e seu propósito. Usar práticas para o corpo. Então eu uso muito Tantra, né, que integra o corpo e energia, porque às vezes a gente está com tanta coisa, energia, pensamentos repetitivos, e daí a gente vai para uma imersão tântrica, né, de meditação, de liberação de toda essa rigidez pélvica, de emoções que está travado ali, libera demais, né, e daí você consegue ter mais clareza das coisas, que daí você volta para você. Outras ferramentas que eu uso, que é o que eu trago tudo isso na mentoria Alma Nutrida, eu tenho esse programa que é uma mentoria em grupo e também eu tenho a mentoria individual, porque daí eu trabalho diretamente com o mapa da pessoa, né, do cliente, e mais as ferramentas do Health Coach, né, que cuida da saúde integral, que traz também o yoga, que harmoniza o corpo e a mente. Então, tudo isso são ferramentas que eu utilizo o quê? Para te ajudar a viver nessa transformação de forma alinhada, prática, profunda, porque não adianta a gente trazer uma regra universal para todo mundo, porque o que funciona para um não funciona para outro. E falando um pouco mais, né, do Saturno, o Saturno não é só um desafio, ele é o nosso professor, né? Ele traz a luz dos nossos karmas, mostra onde a gente precisa limpar, desapegar, reconstruir. E o Plutão dá essa força da transformação profunda. E assim, a Cabala fala muito sobre o diamante, né? Que o diamante ele precisa passar por uma pressão, né? Ele precisa gerar
essa pressão para ser lapidado. Deixa eu beber um pouco de água. Eu tenho muita coisa para trazer aqui para vocês, por isso que eu estou fazendo esse formato podcast. Geralmente eu gravo para vocês no WhatsApp, mas enfim. Então, a pressão que gera o diamante, esse é o processo da nossa vida. Mesmo que às vezes pareça difícil, mesmo que haja dores e desafios, é justamente isso que vai revelar a luz que está dentro de você. Então, a gente está no momento de desapego, de deixar para trás hábitos, comportamentos e padrões que não servem mais. E acolher as dificuldades com compaixão, reconhecendo que o processo é difícil, é desafiador, né? Trocar a palavra difícil é muito pesada, né? Desafiador, mas que a pressão é necessária para o crescimento e que a gente não está sozinho nesse caminho, que a energia cósmica está a nosso favor, empurrando para frente, para o novo. Então, você pode se sentir, né, nesse tempo mais sobrecarregado, sentir aquela queimação interna do estresse profundo. Eu sei que muita gente está vivendo isso, mas isso é sinal que algo está mexendo, que é o universo chamando a gente para o próximo nível, para o próximo passo, para o alinhamento com a nossa essência e a nossa missão. E quando eu falo de missão, eu falo daquele compromisso, dos votos feitos com o Criador antes de vir a esse mundo. E essa responsabilidade é de cada um de nós. É minha, é sua, é de cada um que está pronto para despertar. E esses votos que fizemos com o Criador não são coisas para a gente esquecer ou negligenciar, eles são o contrato da nossa alma. Um compromisso que a gente carrega, mesmo que na correria do dia a dia a gente não esteja consciente disso. Então, essa lua nova, com toda essa energia forte de Plutão, Saturno, Netuno, Urano, chama a gente a olhar para esses votos e, se necessário, redefinir. Então, redefinir não é brincar de trocar a promessa, sabe? Ah, isso aqui eu não quero, não quero mais. É um processo sério e profundo de alinhamento. É sentar com você mesmo, olhar para dentro e perguntar: quem que eu sou? O que que eu realmente quero? O que que a minha alma quer manifestar aqui? Que compromisso eu assumo para essa vida? E isso não significa, gente, mudar a carreira que você tá? Então, às vezes você tá tipo numa empresa super bem sucedida na empresa, que paga suas contas, mas assim, a sua alma te leva para um lugar é, que você fala, ah, não, mas eu queria fazer, sei lá, queria ajudar as pessoas na parte, sei lá, de alguma uma parte terapêutica. Não significa que você tem que largar tudo e ser um terapeuta, até porque a gente sabe que existem muitas profissões que não são valorizadas da mesma forma. Então você não vai largar tudo. Você equilibra os pratinhos, sabe? Você pode fazer nos tempos livres, compartilhar, trazer essa missão de terapeuta de uma forma mais do compartilhar, da caridade, ou você pode aplicar esse lado mais terapêutico dentro do seu trabalho, como que você consegue compartilhar mais com seus colegas de trabalho, se é aquela pessoa que pensa no coletivo, não necessariamente fazer uma mudança radical, sabe? Pelo menos é assim que eu vejo hoje em dia. Então, quando você faz esse tipo de questionamento com consciência, com sinceridade, você dá um passo gigantesco para sair do piloto automático e começar a viver com um pouco mais de autenticidade. Porque não adianta ficar querendo viver a vida da pessoa que você admira na internet, você nem sabe do processo dela. Você tem que olhar para dentro do seu processo. Você pode se inspirar com algumas coisas, mas o que é o seu processo? Porque assim, muitos de nós muitas pessoas estão vivendo numa energia desconectada, fazendo escolha baseada no medo, na necessidade de agradar, ou preso em padrões herdados que não refletem o que a alma deseja. Mas você pode dizer, ah, Paola, e aí? E se eu cometer um erro? E se eu sair do caminho? E daí que é a questão, aí que está o paradoxo. Às vezes cometer erros faz parte do jogo. A vida, ela é aprendizado, é a queda e levantar, é errar e acertar. O que importa é que o foco esteja no caminho da luz, da transformação. Então, é trabalhar em confiar, em estar aberto para reconhecer nos próprios erros, se perdoar e seguir em frente.
Então, assim, por isso que eu amo essas ferramentas de autoconhecimento, que eu sempre faço a leitura nos atendimentos, porque a cabala, o desenho humano, tudo ensina, tá tudo programado, sabe? Então, assim, é como viver com consciência, abraçar a imperfeição e ao mesmo tempo buscar a evolução. E ao mesmo tempo usando, por exemplo, a energia do Tantra, né? Trabalhar essa energia eterna, o fluxo, interna, o fluxo da vida, essa energia mais feminina, que é o que expande o recipiente, que expande o senso de merecimento, é o que desbloqueia os canais para que a luz interna flua. E daí vem o yoga todos os dias como uma prática mental e física para ancorar toda essa energia, né? Que é um templo da alma. Ao mesmo tempo, as ferramentas de Health Coach que entra para garantir que o corpo esteja saudável, nutrido, preparado para essa jornada intensa. Não adianta trabalhar toda a parte energética que está todo entupido, inflamado no corpo físico, né? Então, é essa metodologia poderosa que eu trago na alma nutrida. Respira. Eu sei que é bastante coisa. Falando um pouquinho mais sobre essa energia cósmica que afeta a nossa rotina e o nosso corpo, eu quero reforçar algo fundamental. Tudo que acontece no céu reflete na nossa vida interna e externa. Essa pressão, essa sensação que tudo está acelerado, de que a gente precisa se reinventar o tempo todo, não é o acaso. Porque Plutão, esse planeta da alma, convida a gente a transformar tudo que está oculto. Então, nossos medos, nossos bloqueios, padrões repetidos. Saturno traz a responsabilidade, mas também essa estrutura para construir algo sólido. Netuno amplia nossa conexão espiritual e intuição, enquanto Urano nos sacode para que a gente saia da zona de conforto, principalmente na forma como a gente se comunica e pensa. Então, se você está sentindo essa tensão, essa inquietação, saiba que é totalmente normal. O processo é assim, é intenso, às vezes desconfortável, daí dá uma acalmada, mas sempre com um propósito maior. É como se fosse esculpir um diamante bruto, como eu tinha dito. É a pressão necessária para revelar o brilho, para tirar a luz que está dentro da pedra. E é essa luz a sua essência, seu potencial máximo, o que você veio manifestar nesse mundo. Então, o que a gente pode fazer nesse momento, né, de tanta transição? Lembre das respirações para o coração e a alma. Então, dedique aí alguns minutos por dia para uma respiração consciente, profunda, se conectando com o centro do peito, para sentir a energia do amor, da coragem, da autenticidade circulando em você. Isso vai te ajudar a acalmar a mente e abrir espaço para o que realmente importa. Como que faz essa respiração? Inspirar pelo nariz por 5, conta 1, 2, 3, 4, 5, inspira, retém. E exala com calma, 5, 4, 3, 2, 1. Prende e inspira de novo. Vai fazendo pelo menos 5, de 5 a 10 respirações, contando até 5. E daí você vai focando a sua intenção, essa energia lá no centro do peito. Você pode colocar a mão no centro do peito e sentir os batimentos cardíacos. Focando no som dos seus batimentos e respirar. Também tem a meditação para reprogramar votos, por exemplo. Então, você pode usar orações ou mantras, salmos, mantras da Cabala, ou mantras também do yoga, que são ferramentas poderosas para realinhar sua energia com o Criador. Então, pode ser algo simples, que você pode repetir uma frase que te conecte com o seu propósito ou com a vontade divina para a sua vida. Então, eu sempre termino, né, as práticas de yoga com Yam, o mantra Yam, Yam. Então você pode fazer 108 vezes Yam, Yam, focando na energia do coração. Você pode fazer Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que todos os seres sejam livres e felizes. Você pode trazer um mantra cabalístico, Ana Bekoa Gedolat Mineha Tati Tsehura. Então, trazer toda essa energia hebraica, né, para você focar nos 72 nomes de Deus, que são muito sagrados. Cada um faz de um jeito. O Salmo 91, que traz toda aquela proteção, você pode achar na internet. Qualquer salmo ali que vai te ajudar a se conectar, que ele é totalmente universal, né? Tem várias linhas espirituais que fazem a oração, os salmos.
o yoga, né? Trazer o foco do yoga no plexo solar, no segundo chakra, porque são regiões que a gente guarda muita emoção reprimida, medo de mudança, de insegurança. Então, posturas que liberem a atenção nessas áreas ajudam a equilibrar o emocional e a energia vital. Tem várias aulas lá no meu site, se você entrar paolial.com.br, cursos e produtos, eu deixei lá, tem mais de 20 cursos para você aprender e é tudo em valor super acessível. Você só tem que fazer o login, digitar lá, colocar um e-mail e uma senha e daí você consegue. Tem aula de liberação emocional para você fazer de 20 minutos, tem práticas de yoga para liberação da energia vital. Tem tudo lá, vocês podem me encontrar online. E eu também dou as aulas particulares online. É só me mandar uma mensagem que a gente agenda a aula se você não conseguir ir nos estúdios de yoga que eu dou aula. Outra coisa, journaling consciente, escrever sobre o que você sente, que precisa deixar ir, pode ser um hábito, uma crença limitante, uma emoção negativa. Escreve no papel, dá voz para o que você está, o que está escondido, para já começar esse processo de limpeza. Autocuidado e rotina consciente, isso é muito importante. Não adianta praticar yoga, meditar e ficar o tempo todo comendo comida de pacote, por mais que sejam, sei lá, uma proteína, uma barrinha de proteína vegana, mas é pacote, entende? É industrializado. É, de vez em quando, uma vez na semana, fim de semana, beleza, até eu vou lá, às vezes pego um sorvete, como alguma coisa, tá tudo certo, mas no dia a dia, 90% do seu tempo tem que ser uma alimentação leve, consciente, respeitando o seu corpo, entendendo que tipo de alimento o desenho humano ele tem no seu desenho, né? Para cada pessoa, ela tem um tipo de digestão. Então, para cada aura, tem um tipo de digestão que facilita na absorção de nutrientes, os tipos de alimento. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu preciso comer em ambiente calmo. Não adianta eu ir num lugar que está todo mundo conversando. Se eu não consigo comer com calma, eu não digiro bem a comida. Eu posso estar comendo alface, batata doce, não vai digerir legal a comida. Então precisa, eu sou uma pessoa totalmente esplênica, então não adianta ficar comendo só coisa crua, preciso de coisas cozidas para trazer essa nutrição para o meu baço. Então, assim, tem estratégias que a gente pode trabalhar para entender o que funciona bem para você, para respeitar o seu corpo, né? Outra coisa, higiene do sono para restaurar a energia. Práticas que vão nutrir a sua mente, espírito, sono, tem que dormir, principalmente agora. Sentiu que está cansado, ao invés de tomar mais um café, dorme um pouco, descansa. Tudo isso vai fortalecer o seu sistema para lidar com essas transformações. E esse é o caminho da alma nutrida. Exatamente isso, esse cuidado integral que passa pela sua alma, pela mente, pelo corpo. A transformação verdadeira ela só acontece quando esses pilares estão todos alinhados. Então é um processo, se você tiver interesse de fazer a mentoria comigo, entre em contato, tem a de grupo, que é um grupo no WhatsApp, onde eu vou colocando as aulas da semana lá, jogo o link do Zoom para vocês assistirem. E também tem esse encontro quinzenal, né? Uma semana sim, uma semana não. É uma mentoria de no mínimo 6 meses para que aconteça toda essa mudança. E daí são encontros pelo Zoom também, quinzenais, e que vão te dar esse suporte, sabe? É um processo estruturado, acolhedor, para que você não precisa caminhar sozinho nessa jornada intensa. Então, se você sente que é hora de dar um passo real na sua transformação, vem conhecer esse caminho comigo. Que é sem muito, não tem cobrança, não é aquela coisa, não deu para fazer, tá tudo certo, mas que você tem essa autoridade para lidar com as mudanças internas que estão exigindo no momento. Falando mais sobre a responsabilidade e autoconhecimento, quero reforçar que assumir os seus votos é algo muito importante. A gente aprende que a alma, antes de encarnar, ela faz acordos, contratos, e isso que vai moldar a sua jornada terrena, é isso que te ajuda a entrar naquele estado de flow,
onde tudo vai fluindo, tudo acontece, entende? Então, traga nessa semana esse silenciar, estude um pouco, traga esse momento de estar em Mercúrio retrógrado ainda, de autoconhecimento, de buscar entender qual que é a sua energia única, seu jeito de funcionar no mundo, qual que é o seu tipo, sua autoridade, sua estratégia, para você parar de lutar contra você mesmo e começar a fluir com uma natureza mais verdadeira. Então eu crio para você esse mapa personalizado, que é um caminho concreto que cada pessoa, para que cada pessoa saia do piloto automático, quebre esses condicionamentos para viver com mais autenticidade. E é isso, pessoal. Aproveita essa energia leonina que pede autenticidade, que sejamos fiéis à nossa verdade interna, sem máscaras, sem meia verdade. Não é tempo mais para isso. A gente está vendo isso acontecer no mundo. E espero que vocês tenham gostado dessa conversa. A ideia aqui é para te ajudar a trazer transformação para o dia a dia, com coisas, ferramentas, hábitos que apoiem a sua energia, a sua clareza. E lembra que a vida é aquela jornada feita de altos e baixos, luz e sombra. Não é sobre ignorar a dor ou a dificuldade, mas é sobre aprender a navegar por elas com consciência. E Plutão, como esse guardião da alma, convida a gente a olhar para dentro e encarar o que está escondido, o que está pesado, o que precisa ser transformado. Então aproveite para encontrar formas, ter ferramentas para você navegar nessa jornada, né? Lembrando que cada pessoa tem seu tempo, seu processo, então não se cobre, não tenha pressa, não é para se comparar, seu caminho é único e sagrado. Se você chegou até aqui, se você sente no peito que é o chamado, saiba que essa mentoria Alma Nutrida é mais do que um programa, é um compromisso sagrado, que você não está sozinha, a gente está junto para criar esse campo de energia capaz de transformar as vidas, começando pela sua. E a gente vai chegando ao fim desse podcast. E eu agradeço por estar comigo até aqui, por ouvir. E a gente se encontra. Eu espero que essas reflexões tenham tocado você para ir um pouco mais fundo. E a gente se encontra na próxima conversa. Um beijo com amor e afeto.